Bom dia, Jânio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Então, Jânio, o presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Cláudio Santos, fez uma recomendação ao governo do Estado que mapeie, os municípios que estão em colapso por causa da seca e nessas cidades seja exclusivo o fornecimento de água para consumo humano. O que é que você acha dessa medida? É uma medida que tem que ser analisada e feito um planejamento para se admitir essa possibilidade de água exclusiva para o consumo humano em algumas cidades. Cidades que, nesse momento, estão em colapso, tendo água fornecida por carro-pipa em determinados dias da semana, e que em situações extremas como essa, por exemplo, o rebanho, pode ser deslocado para outras áreas, que a gente sabe que isso pode ser feito. Inclusive, nesses últimos 4 anos, já houve deslocamento do rebanho para áreas onde o fornecimento de água não seja tão dramático, tão trágico, como já está, nesse momento, ocorrendo em pelo menos 30 municípios do Rio Grande do Norte. E também tem aquela água fornecida para a fruticultura. A sugestão do desembargador Cláudio Santos, ela inclusive chega aos 2 maiores reservatórios do Rio Grande do Norte. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves e a Santa Cruz de Apodi. Então é muito importante que essas 2 barragens, elas fornecem água para a fruticultura, fornecem água para rebanho e também através de adutoras para muitos municípios e se encontram com reservas que chegam àquele limite, ao recorde, e nunca estiveram numa situação tão adversa. Essa perspectiva que no próximo ano deve se repetir a situação que a gente já viu nesses últimos 3 anos, leva a crer que aqueles reservatórios que estão secos não vão receber uma recarga suficiente para daqui a um ano estar sequer na situação como se encontram hoje. Vão estar na situação pior. Principalmente esses 2 grandes reservatórios que são abastecidos através de vários rios e tal, e vem principalmente da Paraíba, que antes de completar os seus mananciais, não tem como liberar água para o Rio Grande do Norte. Estão tentando aí fazer um desassoreamento e tal, medidas que também têm que ser feitas com muita rapidez. Esse desassoreamento tem que ser logo, a perfuração de poços tem que ser logo, e se montar a frota necessária de carros-pipas, porque, insisto, essa sugestão do desembargador Cláudio Santos, ela chega num momento que seria talvez já aquele de final de jogo. O período de chuvas vai começar daqui a 2 meses, 3 meses. E o que for feito para melhorar a capacidade dos reservatórios acumularem água, o que for feito nesse sentido do desassoreamento vai contribuir para que não se chegue a essa medida trágica, que é possível que em alguns municípios realmente isso venha a ocorrer, a água exclusiva para o consumo humano, coisa que há muito tempo não existia. Nos cenários mais negativos, há inclusive quem veja uma dificuldade, inclusive em relação às águas do Rio São Francisco no futuro, mais daqui a 2, 3 anos. Então, já se prevê, não apenas para o próximo ano, mas para esses próximos 5, 10 anos, uma situação que mesmo com melhores circunstanciais de chuvas, não vai deixar tão tranquilos aqueles que se preocupam com o fornecimento de água. Esse planejamento tem que ser feito. Nessa emergência, talvez se chegue a fornecer água apenas para o consumo humano, mas também, depois disso, tudo tem que ser feito para se evitar que lá na frente se volte a uma situação como essa que estamos acompanhando nesses últimos anos e com muito receio, muito temor para esses próximos meses.